Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós para mais um conteúdo muito interessante. Acredito que hoje vai ser aqui uma viagem fantástica. Não vou revelar já nada, porque, como sabes, nunca sei para onde é que vamos. Portanto, o convite é só, vem de coração aberto e, uma vez mais e sempre, retira as mensagens que a vida leva até ti. Rui, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada a ti por teres aceito o convite. Não nos conhecemos, apesar de estarmos a viver na mesma região, aqui na nossa Ericeira. Eu digo nossa, apesar de não ser de cá, mas já tomo aqui no coração. Quis a vida também, que nós viéssemos para cá. Conheci-te muito recentemente, através das redes sociais, honestamente, através da Irina, a tua esposa, que eu também só comecei a acompanhar já quase no fim. Eu acho que, se calhar, ali em setembro, em setembro do ano anterior. Portanto, tive ali uns meses em que fui acompanhando e adorava a escrita, adorava a mensagem, muito cheia de força, muito positiva, muito, lá está, de retirar sempre mensagens da vida e das fases e de dar valor e de agradecer. Recordo-me também de um dia que ela partilhou qualquer coisa que não estava a ser fácil, mas que era grata só por poder ir com o vosso filho à praia, só, sabes, tanto passar a dar ainda mais valor realmente àquilo que já se tem e que nós temos e que tantas vezes nas lamentações constantes não nos apercebemos e o que é importante realmente escapa por entre os dedos, por assim dizer. Então depois comecei a ler-te a partir do momento que tu começaste a escrever também no perfil e achei incrível a tua escrita também e a mensagem. A forma em si como a leitura acontecia, como a tua escrita acontecia, linda mesmo, e depois as mensagens, sempre muito poderosas, sempre também de retirar realmente, não é que a perda não exista, por exemplo, mas também existe todo o outro que já ganhaste. Enfim, portanto sempre com uma mensagem muito bonita. Certo. Então senti esta vontade de, uau, quero conhecer isso, e que bom poder-te trazer aqui ao podcast, de levar-te a mais pessoas também e que elas também possam beber das tuas palavras. Por isso, gratidão a ti por estares aqui. Obrigado, Lisa. Olha, e então, já que eu não te conheço, e para quem não te conhecer também, quem é o Rui? Fala-me um bocadinho de ti, assim, espontaneamente, tudo aquilo que tu queiras e quiseres trazer, desde sempre, no fundo até hoje, o que a vida em si tem fluído e nestas mortes e renascimentos que também nós vamos vivendo dentro de nós. Quem é o Rui? Olha, o Rui, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Acho que é logo a primeira coisa que eu posso dizer e que eu sinto muito profundamente. Sempre fui assim, sempre tive muita vontade de viver e viver de uma forma muito plena desde criança. Eu tive uma infância, enfim, mais ou menos difícil, porque não tinha um relacionamento muito coeso e muito harmonioso, digamos assim, com o meu pai. No entanto, fui navegando essas dificuldades da melhor maneira que sabia, como criança. Desde muito cedo fui para um colégio, depois na altura estive num colégio interno, em regime de internato. Foi uma experiência muito gira, foi muito boa. Hoje, olhando para trás, e mesmo na altura eu acho que a vivi, sentia como uma experiência incrível e muito desafiante, mas muito boa. No princípio era muito difícil, porque fui para lá que tinha 10 anos,
E pronto, longe da minha família, longe de tudo o que me era familiar. Enfim, com 10 anos é difícil. Mesmo que a relação em casa não seja a melhor, estar num espaço que nós não conhecemos, a dormir num quarto que não é o nosso, uma cama que não é a nossa, rodeado de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, não é muito fácil. Mas eu acho que isso também contribuiu para eu desenvolver um espírito resiliente, que acho que tenho, e para apreciar tudo o que a vida me vai dando. E, enfim, agora mais recentemente fiquei mais conhecido pela história da Irina, de facto, como disseste. A Irina tornou-se visível pela forma como ela encarou um diagnóstico de cancro, um cancro muito difícil. Foi um diagnóstico de um cancro incurável, portanto, quando ela teve o diagnóstico, já estava no estadio avançado, já tinha metástase no pulmão e, portanto, a própria medicina dizia que era incurável. Ela, no início, foi bastante duro, foi bastante difícil, mas depois começou a encarar as coisas de outra forma e teve um percurso interessante, que nós podemos falar um bocadinho mais aprofundadamente, se tu quiseres. Teve um percurso interessante e bonito, acho que acima de tudo muito bonito, com a doença. O desfecho não foi aquele que gostaríamos, nem aquele que esperávamos, mas foi o que foi. E entretanto eu acabei por me tornar mais visível, porque entretanto agarrei na conta dela e comecei a escrever lá, de alguma forma dar continuidade àquilo que ela vinha fazendo, mas agora numa perspectiva após a morte dela. E no meio disso tudo, no meio da minha infância e nestes últimos tempos onde fiquei mais conhecido, levei uma vida, eu acho que fascinante. E portanto esse é o Rui, que começou com uma infância um pouco difícil, teve altos e baixos durante a vida toda, acho que como todos nós. Toda a gente, claro. E neste momento encontro-me aqui num processo de luto, acho que saudável, pelo menos sinto assim, a refazer a minha vida com o meu filho. Muito bom. E também, enquanto ias falando, estava a pensar, passaram-me imensas coisas, não é? Os nossos pensamentos constantes, mas realmente estava a pensar, uau, caramba, desta relação mais desafiante com o teu pai, e hoje em dia a vida trazer-te o desafio no sentido positivo, atenção, de seres pai por inteiro, aqui mesmo trazer do teu filho. Sim. Já viste? E ao mesmo tempo a pensar, uau, e ainda mais incrível, porque o pai que tu és é efetivamente uma construção, no sentido positivo também da palavra, que tu vais ter que ir fazendo e vais fazendo a ti próprio. Porque se tu, a partir dos 10, o pai que tinhas, que não era propriamente a melhor das relações, mas de repente passaste a estar num colégio interno, portanto, essa referência já não estava lá a tempo inteiro, não é que tenhas uma referência exemplar, que não sei se alguém tem, atenção, porque nós todos acabamos sempre por dizer da mãe ou do pai, qualquer questão, até porque eles também, obviamente, tiveram os seus próprios processos e certamente tiveram infâncias ainda, se calhar, mais desafiantes do que as nossas, mas, efetivamente, o pai que tu és, o Rui que tu és, foi mesmo uma construção, vou outra vez à palavra, que tu foste fazendo com a própria vida, com todos os teus processos e aprendizagens. Então estava a pensar, uau, incrível, e pelo que vou lendo, como tu disseste e usando a tua palavra, procuras trazer aqui um lado muito saudável também. E acredito que também para a paternidade, não é? Sem dúvida. E eu acho que a capacidade de essa consciência, essa awareness, de perceber aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, e aquilo que me fez bem e aquilo que me fez mal, vai-me ajudando também a reconstruir-me, como tu disseste, e bem, e permite-me depois tentar ser o melhor que eu posso ser na forma como me expresso como ser humano em toda a plenitude, e isso inclui como pai, como amigo de outras pessoas e também como, por exemplo, como pai, como profissional, em todas as vertentes. E claramente que eu acho que o colégio funcionou bem para também me desvincular um bocadinho do meu pai, porque de facto não me fazia bem a relação que tinha com ele.
e perceber aquilo que eu não queria e não queria ser. E é engraçado quando decidi ser pai, ou decidimos, portanto foi uma decisão conjunta entre mim e a Irina, eu tinha muita vontade de ser pai e tinha muita vontade de ser o melhor pai que eu consigo ser. Isso é muito bonito também, não é? Sim, e enfim, e acho que vou conseguindo, sinceramente. Atenção, eu vou trazendo aqui espontaneamente Com também certeza, aquilo que me vai claro, vindo, mas lógico. nós vamos até também onde tu quiseres, obviamente. Como é que está a ser agora, para já como é que foi viveres todo este processo com a Irina, Sim. que também acredito que obviamente trouxe muito bom, mas também muitos desafios, até emocionalmente. Com certeza. E depois como é que está a ser agora esta paternidade a tempo inteiro, vou dizer assim, em que neste momento se calhar não querendo ocupar o lugar da mãe, mas também se calhar deverás chegar ou em alguns momentos precisar de chegar a ele quase como um pai e uma mãe, não sei se são as melhores palavras, mas... Eu percebo o que dizes, sim. Durante a fase da doença da Irina foi de facto muito desafiante e por um lado acho que foi um processo muito também bonito e ela viveu com um cancro, pelo menos desde o momento que nós tivemos o diagnóstico, ela teve o diagnóstico, foram 2 anos e meio até morrer. Durante esses 2 anos e meio, claro que existiram momentos difíceis e houve também algum sofrimento e algum mal-estar emocional, como faz parte, mas não foi isso que pautou esse período de tempo. Na verdade, a maior parte do tempo foi vivido com muita paixão pela vida, muito amor pela vida, muito amor em família, e foram 2 anos e meio muito bonitos. Foram muito bonitos. As pessoas acham, às vezes eu recebo comentários e mensagens, dizem, devem ter sido 2 anos muito difíceis. Não foram difíceis, mas foram muito bonitos. Não foram tão difíceis como as pessoas às vezes pensam. Lá está, é tão importante realmente nós trazermos essa consciência, porque, claro, se calhar há mais perspectivas, vou trazer 2. Podia ter havido esta visão de, pobre de nós, e vou incluir aqui obviamente vocês os 3, porque estamos a viver isto e não sabemos como é que vai ser, certo. E ficarem na dor, no sofrimento, só nessa angústia, e perderem todo o resto que também existe, tal e qual. Mas vocês conseguiram, da melhor forma que conseguiram, obviamente, trazer a outra percepção, que é, ok, então ainda vamos dar mais valor à vida, certo. Dar mais valor ao amor pela vida e à relação e ao vosso filho e lá está, e à vida em si, não é? Certo, foi mesmo isso. E nunca foi no sentido de a morte está iminente, temos que aproveitar agora. Não foi nunca nesse sentido. Foi sempre é isto que nos vai libertar, é isto que nos vai curar. Percebes? Às vezes as pessoas pensam que nós vivíamos a vida como se ela tivesse, como se os dias fossem contados, como se não houvesse amanhã. Não, nós vivíamos a vida por acreditarmos que vai haver amanhã. Eu percebo, ou seja, não é viver no sentido sôfrego de que, ok, está quase a acabar, portanto deixa-me aproveitar o máximo. Exato. Era realmente trazer aqui outra visão e outra forma de estar. Tal e qual. E isso foi incrivelmente positivo para nós, porque retirou também aquele sentido de urgência e de stress de que temos que ir já, temos que aproveitar agora, temos que estar juntos, porque isso também é stress. Completamente. E então invadiu-nos uma liberdade tremenda, simplesmente de estarmos no momento presente, sem estarmos muito afogados no passado e nas preocupações do passado, sem estarmos também demasiado em pânico, em modo pânico com o futuro e aquilo que o futuro poderá trazer ou não. Nós não sabemos, o futuro é imprevisível, portanto para não vale todos, a pena também exato. estarmos a marinar nessa inquietação. E então conseguimos, e isso deu trabalho, mas conseguimos viver muito o momento presente, estar aqui e agora, porque é aqui e agora que a vida acontece. E esse é o bonito, sabes? É de louvar, vou dizer assim, porque, e a questão que se calhar que coloca é como é que se consegue, não é? Porque lá está, talvez para muitas pessoas, às vezes sem grandes questões, é tão difícil. E perante grandes questões também é fácil, vou dizer assim,
perdermos-nos no sofrimento, na dor, no que for. Então, como é que, para ti, como é que se conseguiram, como é que se conseguiu Sim. retirar e aplicar isso à vossa prática diária, Certo. com as vossas, obviamente, escorregadelas, mas fazer acontecer. É difícil, de facto, como dizes e bem, é uma coisa que pode acontecer, e acontece muito frequentemente, especialmente em situações destas, não é? Quer dizer, o aparecimento de um cancro, quando o médico nos diz que é um cancro terminal e que não tem cura, o mundo desaba, no fundo, portanto é um choque tremendo. E o primeiro instinto, quase de sobrevivência, eu diria, do ser humano é precisamente retrair-se e, enfim, entristecer, enraivecer-se também, entrar às vezes em negação, fazer as tais perguntas que muitas vezes surgem, porque eu, aquele espírito também de vitimização, de pá, agora sou vítima destas circunstâncias, não fiz mal a ninguém, tanta gente má no mundo, blá blá blá, e portanto é fácil cair nesse tipo de pensamentos, e é o mais comum na verdade. Só que é muito importante nós percebermos que nós temos uma escolha, e eu acho que a Irina, eu e o Santiago, também um pouco pelas nossas conversas e a forma como também criámos o exemplo para ele, percebemos que há uma escolha. Eu posso não escolher ter cancro e o percurso que o cancro vai ter, mas eu posso escolher a forma como eu vou olhar para esta situação e olhar para a minha vida a partir de agora. E isso é uma escolha. E como também é uma escolha, e às vezes as pessoas podem não sentir isso como uma escolha, como também é uma escolha eu enraivecer, entristecer, fechar-me, isolar-me. Às vezes as pessoas acham que isto não é uma escolha. Houve uma escolha deliberada. Eu posso não fazer isso. Pode não ser uma escolha consciente. Exato. Mas efetivamente, se nós permanecemos assim, claro, é uma escolha nossa. É uma escolha. E isso que tu disseste é muito importante, o consciente. E então acho que o primeiro passo eu e a Irina demos em relação a isso foi tomar consciência do que é que estamos a pensar e a sentir a cada momento. E isso há formas de se treinar. Pode ser, nós usávamos muito a meditação. A meditação é um exercício e um treino incrível de consciência, de awareness, de percepção emocional. E nós usávamos muito isso, falávamos também. Comunicar é tão importante porque há uma tendência para nos isolarmos e não queremos falar com ninguém. Mas na comunicação com o outro abrem-se novas janelas e portas de oportunidade, abrem-se novas possibilidades, novas perspectivas e nós começamos até a perceber o que é a forma como eu penso. Porque eu ao falar, imagina eu a falar contigo, à medida que vou falando, também me estou a ouvir. E consoante a tua resposta, também vou percebendo como é que a mensagem está a passar. E às vezes, se eu não fizer este exercício de comunicação, eu às vezes não percebo onde é que eu estou com as minhas emoções. Sem dúvida. E por isso acho que a comunicação é muito importante. E eu e a Irina falávamos muito, partilhávamos muito, até no Instagram, a partilha nas redes sociais, como nós fazíamos, como ela fazia e como eu faço ainda hoje em dia, também é importante porque depois também tenho feedback das outras pessoas e percebo onde é que estou, para onde é que eu quero ir e para onde é que eu não quero ir. E eu então acho que essa consciência foi o primeiro passo para nós conseguirmos navegar estas dificuldades da melhor maneira. Muito bom. E lá está, realmente, eu também sou terapeuta e realmente uma das coisas que aprendi logo foi isso. Na verdade é isso, e é para a vida. Tomar consciência é o grande primeiro passo para poderes fazer diferente. Sem dúvida. Lá está na escolha que tu também dizes, porque se nós não tivermos consciência de alguma coisa, claro que se calhar nem sentimos a vontade de mudar, porque nem sequer estamos conscientes sobre alguma necessidade, alguma emoção, certo. Qualquer coisa na vida. Então essa consciência e essa percepção que tu também estás a trazer de nós temos sempre escolha, sempre. A forma como estamos a viver o nosso dia, por mais desafios que possam estar a acontecer na vida, a forma como eu realmente estou a agir ou a reagir também às situações do dia-a-dia, podem ser ajustadas, a vibração em si que eu estou a sentir também pode ser ajustada àquilo que eu mais quero, mais no sentido não o mais, mas
mais para aquele lado do que para o outro. Então ter essa consciência também, não é? Não deixar só, imagina, em queixume, em vitimização, como tu disseste, e de repente, espera, que tipo de energia que eu estou a passar, que tipo de energia que eu estou a sentir e a manter essa vibração em mim. Portanto, tomar essa consciência a todos os níveis. Certo. Não necessariamente só quando vier uma doença. Exato. Não é? Exato. É tão importante isso. Muito importante. Eu acho que aí, de facto, eu também, se calhar até um bocadinho mais do que a Irina, porque a Irina não fazia tanto esse exercício de meditação, etc. Mas eu já levava algum avanço. Porque antes da Irina ter essa doença, eu já fazia muita escrita, muito journaling, já fazia muita introspeção, já fazia muita meditação e já praticava muito essa consciência, esse awareness e a capacidade de viver no momento presente. Se calhar isso também te ajudou como grandes pilares. Ajudou-me muito, quer a mim, quer a ela, quer o Santiago, a lidar com a situação. E então, eu acho que são ferramentas muito importantes, não só, como me dizias e bem, quando se abate uma tragédia sobre nós, pessoal, ou seja o que for, por exemplo, no caso da Irina, um diagnóstico, e agora, no meu caso e do Santiago, com a morte dela, mas sempre, eu acho que em todas as circunstâncias, quanto mais no momento presente nós conseguimos estar e viver com toda a consciência possível, eu acho que melhor conseguimos apreciar isto que chamamos vida. Completamente. Até porque se diz que mais de 90%, e eu estou a ser simpática, porque já ouvi e já li artigos que dizem 99%, pronto, eu já nem vou aos 9%, vou só ficar pelos 90%, mais de 90% do nosso tempo é passado de modo inconsciente. Ou seja, a pessoa nem se apercebe como é que está a reagir, o que é que está a falar, o que é que está a fazer. E se está a fazer aquilo que quer, se está a viver aquilo que quer, nessa vibração, nessa energia, nessas emoções, nesta vida, certo. Nesta viagem que certo. é a vida. Portanto, é tão importante realmente trazermos-nos à consciência. Exatamente. E fazermos esse exercício constante de quem é que eu sou e no sentido de quem é que eu quero ser. E se estou realmente a permitir-me isso. Não é? Acima de tudo também. E outra coisa muito bonita é que eu sei que vocês também faziam muito exercício físico. Portanto, não abriram mão da qualidade de vida, daquilo que vocês amavam, certo. por agora haver um diagnóstico diferente, que às vezes também pode acontecer. Pode, e é muito comum. E não, nós não fizemos isso e também foi uma escolha. Portanto, lá está. Houve uma escolha de esta doença não vai tomar conta da nossa vida. Nós vamos continuar a viver e a fazer as coisas que nós gostamos e que nos fazem bem. Portanto, e eu ainda hoje eu também faço isso, depois da morte dela. Ok, quais são as coisas que nos fazem bem? Que nos fazem sentir bem? Okay, exercício físico, estar em família, estar com amigos, meditar, ir fazer surf, estar na natureza. Tudo isso eram coisas que nos faziam bem. Então nós escolhemos continuar a fazê-las. Portanto, eu não vou fazer as coisas que não me fazem sentir bem, que é isolar-me, não querer sair de casa, lamentar-me, ficar triste permanentemente. Atenção, isto é muito importante porque ficar triste, não há nada de errado ficar triste. Acho que todas as emoções são válidas, todas têm o seu espaço e o seu tempo. O problema é quando aquelas que achamos que não nos servem se tornam permanentes. E não há mal nenhum em ficar triste, mas já começa a haver mal se eu ficar triste permanentemente. Portanto, eu dar-me espaço para sentir aquilo que tenho que sentir, mas quando eu percebo que aquilo já não é aquilo que eu quero ou que me faz bem, escolher fazer diferente. É aí que traz a liberdade também da escolha, não é? E então é lógico que houve momentos que também chorei, houve momentos que a Irina chorou e houve momentos também que o Santiago também chorou. Só que não ficávamos lá muito tempo. Nessa tristeza, não ficávamos a marinar ali. Portanto, limpávamos as lágrimas, pensávamos, ok, o que é que eu quero fazer? O que é que me faz sentir bem? Olha, apetece-me ir beber um café junto do mar. Só. Vamos dar um passeio. Ok, vamos. E às vezes isso já é suficiente para realmente retirarmos daquele tipo de Com estado certeza. Sim. E levar-nos para outro, não é? Sim, isso é muito importante. E o exercício físico, sim, fez sempre parte da nossa vida. Ela corria muito, gostava de se desafiar a correr,
fez muitas corridas longas, mesmo durante a quimioterapia, foi impressionante, a sério, foi tipo incrível. Eu acompanhei nessas corridas todas, ela fazia tempos incríveis em plena quimioterapia e de facto lidou com a quimioterapia de uma maneira incrível. Nunca ficou com náuseas, nunca vomitou, nunca teve mal. Porque eu acho que também... havia essa resiliência de certa forma também. Ela continuava a reforçar o sistema, a imunidade dela, continuava a fazer desporto, continuava a comer bem, comer só comida biológica, evitava comida processada, não tocava em açúcar. Portanto, ela fazia uma série de escolhas que ela sabia que a beneficiavam. E ao mesmo tempo tinha também uma postura mental e psicológica perante as coisas, fenomenal. Posso dizer, por exemplo, na consulta, antes de começar a quimioterapia, a técnica de saúde que eu estava a acompanhar na altura, não me lembro se era médica, se era enfermeira, disse-lhe, pronto, olha, vai ter, aliás, era médica, agora estou-me a lembrar, vai ter alguns efeitos secundários por conta da quimioterapia, portanto, vai poder sentir náuseas, provavelmente vai vomitar, vai sentir algum desconforto, etc. Vou-lhe passar aqui uma série de medicação para não vomitar, para não sentir tão mal disposta, etc. E ela disse à médica na altura, disse assim, não precisa de me passar porque eu não vou sentir nada disso. E a médica, enfim, sorriu e está bem, mas eu vou-lhe prescrever na mesma e se quiser aviar muito bem, se não quiser não havia. E ela nunca aviou os medicamentos e nunca sentiu nada daquilo, na verdade. E portanto, é lógica, a mente tem um grande poder. Não é tudo, como é óbvio, mas tem um grande poder na forma como nós percepcionamos as coisas, lidamos com as coisas e como nós vamos responder fisiologicamente àquilo que nos acontece. Sem dúvida, não é? E já o sabemos, não é? Se estivermos sempre, por exemplo, em stress, claro que estamos a estimular mais a libertação de cortisol, por exemplo. Sim. Então isso depois cria também uma série de consequências fisiologicamente. Com certeza, sem dúvida. E essa visão dela, essa força dela, sem dúvida que também estava lá. E aquilo que tu disseste sobre as emoções e não perpetuar, eu já repeti isto aqui, não me quero estar sempre a repetir, mas vou frisá-lo outra vez, porque nunca é demais, na verdade. A palavra emoção, em inglês, até foi uma aluna minha que me disse isto, na verdade, diz emotions, é de energia ou algo exterior, motion, que requer movimento. Certo. E nós, muitas vezes, as emoções, então, são energias que nós estamos a experienciar, não nos definem, não somos nós. Certo. Portanto, sim, a tristeza de repente sente-se, mas eu não preciso de a aprisionar em mim, certo, de perpetuá-la, como tu estavas a dizer. Há espaço para a sentir, mas depois também há uma escolha consciente de não a continuar a fazer quase instalar-se como se eu fosse a tristeza ou se a tristeza fosse eu. Certo. Então esse desapego, de certa forma, não é frieza emocional, mas é realmente só também saberes perceber que estás a experienciar qualquer coisa que não é tua escolha, na energia que tu queres viver o dia-a-dia, e então e teres as tais ferramentas que tu falaste já muito bem, que para outras pessoas podem ser outras, pode ser a dança, pode ser a pintura, pode ser a leitura, a escrita, o que for, mas realmente ir, então, reconectar-nos com quem somos e recalibrar outra vez a nossa energia, as nossas emoções. E pronto, e esta parte só para ir àquilo que estavas a dizer. E quanto aqui ao poder da mente, também é incrível. E tu agora, Rui, e olhando também para o teu poder de mente, não é? Como é que é, para já, como é que foi, e felizmente vocês conseguiram... lá está, sem nenhum perfeccionismo, mas ter esse trio, essa união entre vocês os três, mas como é que foi para ti, enquanto homem, marido dela, pessoa que a amava e que a ama, e ao mesmo tempo também pai do teu filho, do vosso filho, não é? Que neste caso, o pai que de repente também vê o filho a experienciar ou também a sofrer, certo. Como é que é viver isso? Enfim, também foi e é difícil, tem os seus momentos de grande dificuldade, mas é possível.
Ainda há pouco dizias como é que era eu viver este papel de pai e se calhar um bocadinho agora de mãe, etc. Eu costumo dizer muitas vezes, em tom de brincadeira, mas com muita seriedade, que eu não passei a ser mãe porque a Irina morreu, porque a mãe morreu. Continuo a ser só pai. A mãe dele será sempre a Irina. Eu serei sempre pai. O que acontece agora é que, enfim, eu tenho, logisticamente, eu acho que é a grande diferença que eu sinto é mais logisticamente, dá-me mais trabalho, é mais exigente, precisa de outro planeamento, porque tem que chegar a mais sítios ao mesmo tempo. Mas em termos emocionais, em termos do amor e do apoio emocional, é o mesmo que sempre tive. Sempre. Agora subtraído da parte dela, portanto, o Santiago não tem mais isso do lado dela, mas tem do meu, como sempre teve. E eu acho que isso é muito importante, e o que tem ajudado o Santiago também a lidar com a perda da mãe da melhor maneira, acho que é o amor. O amor, é sempre o amor. Também foi muito bonito ouvir esta tua perspectiva, sabes? Porque eu estava nesta perspectiva de, imagina, a mãe transmite, supostamente, diz que a mulher transmite mais, vamos dizer, o carinho, o colo, emocional, Certo. e o pai a segurança para a vida, enfim, que há um papel distinto. Mas também foi muito bonito ouvir-te que não é que tu tenhas que ter mudado alguma coisa, porque realmente, como tu também disseste, tu já procuravas ser um pai consciente. Então tu continuas a ser o pai consciente que procura chegar ao seu filho com aquilo que vai sentindo e que também vais sentindo as necessidades dele. Tu há pouco disseste que às vezes na doença a pessoa pode sentir a urgência de quase querer agarrar a vida. Certo. E agora se calhar temos é que viajar e temos que isto. E isso também se torna desgastante. Com certeza. E poderia ter acontecido, e se calhar para muitos dos pais ou mães, quando perdem a outra pessoa, companheiro ou companheira, e têm filhos, de repente quase que sentem, talvez, essa urgência ou necessidade de atender por ambos os lados. Porque, coitados, os nossos filhos agora não vão ter. E foi bonito sentir, nas tuas palavras, esse teu papel de, claro, há ali a mãe que neste momento é sempre ela, será sempre ela, e agora não está presencialmente. Mas ainda assim eu continuo a ser eu pai. Talvez por isso, porque procuras ser esse pai consciente. Então não é que sintas, nem te acresces nesse peso, que não quer dizer que volta e meia não possas não possas sentir qualquer coisa também nesse sentido, mas não te acresces com o peso de eu também tenho que ser aquilo que a Irina seria para ele, por exemplo. Isso é bonito, sabes? Nunca tinha pensado dessa forma. Ainda bem, e obrigada por estares a trazer isso, porque se calhar esta é uma grande mensagem também para pais e mães que não têm o outro companheiro, e não só necessariamente por morte, mas às vezes por distanciamento, por separação mesmo. Sim, claro. Realmente não termos a tendência de querer também ocupar o lugar do outro para ver se os nossos filhos não sentem o vazio do outro lugar, mas realmente ocuparmos o nosso lugar. E nessa consciência, e sim, se calhar numa comunicação como tu trouxeste, honesta, de perceber se as crianças poderão ter alguma necessidade que nós não estejamos a saber suprir. Claro. Não que tenhamos de o fazer, mas se calhar atender de alguma forma. Muito bonito aqui o que me trouxeste. Obrigada mesmo. Eu não tinha pensado dessa forma. Se calhar iria ficar sempre na visão de que, não havendo um deles, a outra pessoa que está teria que ser o papel dos dois. Quase, sabes? Eu percebo isso, Lisa. E, na verdade, tu dizes uma coisa que é exatamente isso. Há muita tendência de, ok, agora a mãe não está, eu tenho que, de alguma forma, a mãe ou o pai, no caso ser o oposto, tenho que sempre agora preencher este vazio. Eu tenho que substituir esta pessoa de alguma forma para que o meu filho ou a minha filha não sinta a falta. O que é que eu senti em relação ao Santiago? Eu nunca vou suprimir essa falta. Essa falta é permanente, ponto final. Ou seja, não me cabe a mim preencher esse papel, porque ele não é meu.
Olha, isto é tão importante o que estás a dizer. É mesmo. E a falta ele vai sempre sentir falta da mãe. Sabes que eu venho de um caminho aqui de espiritualidade, também faço a meditação, etc. E na visão da espiritualidade, na visão pelo menos que me chegou a mim e que me faz todo o sentido, na verdade, realmente cada um de nós tem a sua função e o seu lugar. E quando, antes de descermos à Terra, digamos assim, a alma já escolhe determinadas situações, não quer dizer que tudo já esteja pré-definido, nós também temos o livre-arbítrio, mas a alma já escolhe determinados processos que irão nos ajudar a crescer, a evoluir enquanto almas. Então o Santiago, neste caso, também escolheu ser uma alma que viria nascer através de vocês os dois e que possivelmente ali, a partir de uma certa idade, iria perder a mãe. E eu acho muito bonito, atenção. Não é dizer, então pronto, ok. Não é nesse sentido. É no sentido que a alma dele também, de certa forma, ao escolher isso e ter esse contrato, entre aspas, kármico, convosco, sabe aquilo que está a escolher e sabe que vai poder superar essa ausência de... E claro que depois nós podemos, lá está, ter o livre-arbítrio, como tu disseste, é uma escolha. Fazê-lo ou não fazê-lo. Ficar na vitimização, certo. Ou realmente, então, espera, como é que eu vou ainda procurar uma melhor versão de mim mesmo, se tenho esta falta, que soluções é que eu posso trazer para mim próprio e ir em busca de evoluirmos espiritualmente. Mas então, lá está. Para quem nos está a ouvir, pais ou mães, ou avós ou tios, nunca querer ocupar realmente o lugar do outro, como tu disseste, até porque, ao nível das almas... Na verdade, as nossas almas são sábias, elas sabem o que é que escolheram e sabem que, se nos permitirmos a isso, podemos superar a questão e evoluir muito através delas. Então não é pela nossa urgência de chegar ao papel do outro, de fazer quase, de atropelar também a própria vida, que nada. Pelo contrário, temos que confiar um bocadinho mais nos nossos filhos e na vida em si. Não é? É isso, eu acho que é importante, esse ponto de confiar. Não sei se me expliquei bem. Sim, explicaste, entendi e eu sinto que, de facto, lá está, essa confiança, o confiar na vida e confiar no próprio Santiago e na capacidade dele ir gerindo também as coisas e confiar em mim, na capacidade também de ser o melhor pai e dar-lhe o amor que é meu, para ele, e que depois se torna nosso. Enfim, que depois a vida se encarrega de encaixar as peças no sítio onde elas têm que ser encaixadas. Mesmo. Eu faço a minha parte e ele faz a parte dele. A parte da mãe eu nunca farei, pronto, porque a parte da mãe era a mãe que faria, não está cá, não faz mais, mas eu faço a minha e ele faz a dele, o Santiago faz a dele. Então acho que é assim, com muito amor, muita confiança também. Muito bom. Como é que é agora, para ti, agora enquanto homem, de repente lidar com esta perda? Porque caramba, imagina, eu estou com o Nuno há 20 anos e realmente nós não pensamos sobre isso, ainda bem, não é? Ainda bem que não nos passa constantemente que realmente somos limitados de tempo de vida e que de repente qualquer coisa pode acontecer, apesar de o sabermos, não sabemos, não está à frente dos nossos olhos diariamente e talvez ainda bem, ou não, porque se calhar às vezes ainda poderíamos dar mais valor. Mas realmente, como é que é de repente perderes a tua companheira, a tua parceira, a mãe do teu filho também, o teu amor? Pois, de facto, e é assim, eu estava com ela há 15 anos, já a conhecia há mais, conhecia há cerca de 20, mas estava com ela há 15 anos, e nós tínhamos uma relação muito próxima e muito coesa, éramos uma família muito unida e um casal muito unido, muito cúmplice. Foi tremendamente duro e está a ser, porque a perda é permanente. Portanto, é duro, é muito difícil, mas, enfim, eu tento ser muito pragmático nestas coisas e perceber que é assim, é o que é, não há nada que eu possa fazer. É assim, a morte é permanente e ela morreu e eu tenho de aceitar isso. Eu acho que aqui entra o papel da aceitação, uma coisa que também se treina muito e que trabalhamos muito na meditação e que me ajudou muito a navegar também a perda dela, que é aceitar.
Porque se eu entrar em negação e não querer aceitar que ela morreu, não querer aceitar que agora uma vida, tenho uma vida pela frente sem ela, que não aceitar que sou capaz de ser feliz sem ela, se eu entrar nesta negação total, eu fico travado num limbo e deixo de viver. E Claro, morres sem também, morrer. internamente, exato. E não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, não sou assim, não era isso que ela quereria, isso tenho a certeza absoluta, e não é isso que eu quero também. E então a aceitação de que, ok, ela morreu, ela não vai voltar a entrar para aquela porta, não vai voltar a sentar-se à mesa connosco para Exato, comer. não foi de viagem e há de voltar. Exato, não é uma coisa que é muito permanente e, portanto, quanto mais consciente eu tiver e aceitar essa situação, Voltamos à consciência e à tua escolha, não é? sim, eu acho que mais fácil eu consigo abraçar a vida. Agora, é fácil? Não, não é fácil, é muito difícil e todos os dias faço uma escolha também. Agora já estou mais, já passou meio ano, já estou com outra fluidez na minha vida, mas, por exemplo, no início, posso dizer que a primeira sensação é não quero sair de casa. O dia depois dela ter morrido, 2 dias depois dela ter morrido, 3 dias, uma semana, não quer ver ninguém, não quer fazer nada, e sempre que eu acordava de manhã e sentia que não me apetecia fazer alguma coisa, eu conscientemente pensava, o que é que eu quero, o que é que me faz bem? O que é que me faz sentir bem? Por exemplo, no meu caso era levantar-me e ver amanhecer, ir correr, dar uma corrida, ir ao mar, e eu, ok, então é isso que eu vou fazer. E obrigava-me. E aí entra a disciplina, porque motivação é A tal zero. força mental que tu também disseste há pouco, que ela Sim. também a tinha, não é? Porque é assim, imagina, eu consigo perceber tudo o que tu dizes, na teoria. E atenção que eu também acredito que sou uma pessoa que é bastante dinâmica e que faz, mas nós realmente não sabemos qual é a sensação de até que a coisa aconteça, Certo. não é? E perante um período em que dói mesmo, Sim. não é? Há qualquer coisa que dói, a vontade é de chorar. De repente aquelas forças que tu te conheces no teu dia-a-dia, de repente podem estar um bocadinho mais abaladas. E ainda Estão, assim, sim. exato, Sim. não é só podem, estão mesmo. E ainda assim teres essa capacidade, esse pragmatismo de espera, mas eu preciso de ir correr, eu preciso de para fazer com que a vida continue a acontecer em mim. Sim. Uou, Aí vou buscar a confiança e a fé. E então é confiar, porque não me apetece ir, porque as forças faltam. Mas aí eu penso assim, eu não quero, não tenho vontade, mas eu confio e acredito que se eu for, eu vou me sentir melhor. E quando eu tenho esta consciência e confio e mantenho esta fé, isso leva-me a ir mesmo sem querer ir. E o que é que acontece? Como eu digo sempre, mood follows action. É tipo, a disposição vem depois da ação, não antes. Se eu estiver à espera para estar disposto a fazer alguma coisa, se calhar muitas vezes, vou lançar uma percentagem assim um bocado à toa, se calhar 80% das vezes eu não faria muitas das coisas que faço. Porque a motivação às vezes não vem antes, ela vem depois. É verdade. Eu tenho que ir e depois a disposição, o mood, vem depois. E eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que ter fé que isso vai acontecer. E era isso que acontecia. E depois acontecia uma coisa maravilhosa, que eu acordava mal, os primeiros passos, por exemplo, no meu caso, eu tinha um ritual onde eu corria, mais ou menos, sei lá, às vezes 5 km, outras vezes 10, dependia, e depois no final da corrida entrava no mar, dava um mergulho no mar, ficava dentro da água a controlar a minha respiração, porque faço muito treino de breathwork, muito treino de respiração. E acontecia uma coisa incrível, sentia-me mais perto dela, mais conectado com ela, quando ia. Então era ao contrário, em vez de sentir tanta ausência dela, sentia mais a presença dela, mas de uma forma boa e bonita. Não era de uma forma que me causasse ainda mais dor ou angústia. Então havia uma conexão. Lá está. E isso acontecia porque eu ia. é tão Porque bonito se eu não também. fosse, eu não ia sentir isso. Eu li-te num texto qualquer que tu escreveste isso também, realmente, agora estavas-me a falar, estavas a falar e eu estava a recordar-me. Tu falaste até da rotina, de repente,
Já não eram 3 pratos na mesa, agora são 2. Certo. E falaste disso também, de correr e depois de dar esse mergulho no mar, de antes fazias com ela, Sim. agora ela está lá, só não está fisicamente, Certo. não é? E no fundo era o que farias com ela e agora é o que continuas a fazer, Certo. com ela de outra forma. Certo. E achei tão bonito também e trazer esta perspectiva também a quem nos está a ouvir é muito bonita, porque realmente às vezes a pessoa perde-se e quase que desiste de viver, não é? O que eu estava a dizer, morrias sem morrer. Exato. E tu manteres a tua vida e aquilo que tu amas fazer e que na verdade amavas fazer também com ela, porque vocês tinham essa cumplicidade e muitas, vou dizer vivências, mas não é vivências no sentido geral, mas também, mas nestes momentos até de treino, faziam-no em conjunto, se calhar, não é? O que Fazíamos muito. Portanto, lá está, faziam certos rituais, saudáveis em conjunto. E é o que tu estavas a dizer há pouco, não era o que ela queria, que tu tivesses desistido, e era o que ela faria se estivesse contigo fisicamente, era o mesmo. Portanto, consigo também perceber. E que bom que conseguiste conectar aí, perceber que assim é a forma também de a sentires, porque realmente seria o que continuarias a fazer com ela. E agora continuas com ela, mas de outra forma. Então todas estas mensagens que estás aqui a deixar às pessoas, acredito mesmo que são muito importantes, porque pode parecer simples, por um lado, tentar descodificar e transmitir por palavras, mas realmente quando se vive aquilo, eu de morte, bem, já não tenho avós, acho que a maior parte de nós, mas tive o meu pai que faleceu quando eu tinha 19. E também me recordo muito, que não tem nada a ver, por um lado, mas recordo muito dessa perda. Sim. E de repente, quando o mundo desaba naquilo que tu conheces e tu tens que te reencontrar. Mas ainda assim, acredito que é diferente, porque eu era uma miúda, com 19, que ainda ia viver toda uma vida, por assim dizer. E tu aqui, claro que também tens uma vida toda pela frente, mas já eras o marido de alguém com quem estavas há 15 e conhecias há 20, não é? Portanto, é quase sentir-se, caramba, vocês eram parceiros. Sim. Acredito que pesa mais do que para mim, filha. Claro que um pai é sempre um pai, mas... Eu também posso dar a minha perspectiva, aquilo que eu senti, porque eu perdi o meu avô, que foi quase o meu pai, o pai que eu não tive, e perdi-o num acidente e também foi inesperado e enfim, e foi muito penoso para mim também, muito doloroso, mas quando perdi a Irina é de facto diferente como companheira, porque há uma coisa que acontece quando nós temos um companheiro e temos uma relação, por exemplo, no meu caso, como eu tinha com ela, que é nós temos sonhos e temos planos que é previsto concretizar e que prevemos concretizar a longo prazo. Com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Enquanto que, sei lá, com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com os meus avós, é lógico que há uma perda que é substancial se eles morrerem, mas quer dizer, não tenho planos a longo prazo com eles, tipo de, sei lá, de companheiro que vai navegando a vida comigo. Eu percebo. É diferente. E quando ela morre, há uma perda também dos sonhos e dos planos. Portanto, morre a Irina, morre a pessoa, morre a minha companheira, morre a mãe do meu filho, morre um bocadinho de mim, porque também a pessoa quem eu era, pelos olhos dela, porque nós também somos um bocadinho o reflexo da forma como as pessoas olham para nós, e a imagem que a Irina tinha de mim, a pessoa que eu era aos olhos dela, também acaba por morrer um bocadinho, agora não tem mais isso. Para além dessas perdas todas, há a perda dos planos, há a perda dos sonhos, há a perda de... E podem ser sonhos e planos, às vezes podem... E eram também algumas viagens, era, sei lá, comprar uma casa rústica e restaurar, como também, sei lá, sermos velhotes e andarmos a caminhar juntos ao mar, ou ter netos e ter os netos visitarem-nos, nós visitarmos os netos, e isso também se perde. E, portanto, é diferente, como eu dizia, sei lá, de quando, por exemplo, o meu avô morreu, que era como se fosse meu pai, que também foi duro, mas não há essa perda dessas coisas. E agora há. Então, a perda é muito substancial. Pois, eu percebo. É tudo o que estás a dizer, realmente são esses sonhos, é aquele companheiro, não é? Quase que não é bonito dizer o que vou dizer, porque a outra pessoa nunca deve completar-nos, não é? Já sabemos disso, uma coisa é complementar, outra coisa é completar, mas é quase como se fosse uma metade de ti, uma parte, não é? Porque tu divides aquela vida.
E realmente depois quando já tem anos e essa cumplicidade, eu consigo perceber porque eu também sinto isso na minha relação. E nem imagino, e nem quero imaginar o que é, mas realmente, então agora a pergunta é, já te perguntei um bocadinho como é que se consegue, mas vou voltar lá outra vez. Para pessoas que não têm hábitos saudáveis, se calhar não sabem o que é que ainda lhes faz bem, ou melhor, ainda não sabem o que é que lhes faz bem, que ainda não têm essa consciência, que ainda não fazem escolhas também conscientes e de repente têm uma perda assim, mesmo uma separação, atenção, Certo. uma perda, seja de que ordem for, como é que tu, na tua mensagem, na tua visão, na tua percepção, na tua força interior, o que é que tu lhes podias dizer para que elas consigam também? Quando ainda não têm essas muletas, também não sei se é a melhor expressão, mas quando ainda não têm essa capacidade interna, como é que chegam lá? Aquilo que eu, enfim, eu não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, aquilo que eu posso partilhar é aquilo que funciona comigo e que eu acho que pode ser útil. Eu acho que em pessoas que não têm esses hábitos e que é tudo muito mais difícil porque, enfim, não estão treinadas, não estão despertas para... deem-se oportunidade a elas próprias, é o que eu digo sempre. E deem a oportunidade de ver o que é que vai acontecer. Em vez de assumir que isto é uma sentença, que é um ponto final, ponham reticências. Vejam o que é que vai acontecer no dia seguinte e vejam com aquela curiosidade, aquele espírito que até temos quando somos crianças e que às vezes, à medida que vamos envelhecendo, perdemos um bocadinho, aquela curiosidade de ver como é que vai ser amanhã. Como é que vai ser se eu sair de casa e hoje for dar um passeio? Como é que vai ser se eu hoje mandar uma mensagem ou ligar a alguém para desabafar, para falar? Como é que vai ser? Experimentem. Eu acho que é usar essa curiosidade para abraçar as oportunidades, porque as oportunidades estão lá e a possibilidade está lá. E, por exemplo, na minha situação é lógico que a Irina morreu e isso é permanente. Mas há uma coisa que é certa, eu ainda cá estou e o Santiago ainda cá está. E cada dia que nasce é uma nova oportunidade de descobrirmos ou redescobrirmos alguma coisa sobre nós ou sobre a vida. E se eu der essa oportunidade de olhar para esse dia com essa curiosidade, eu vou querer, quer dizer, eu vou abrir essas possibilidades, porque sou curioso, quero ver o que é que vai acontecer. Aceitar o convite para vir aqui falar contigo é uma oportunidade. Tinha curiosidade, ok, vou ver o que é que pode acontecer aqui, como é que eu me vou sentir durante, depois, sair para ir beber um café, conhecer alguém, quer dizer, o mundo é uma vasta planície de possibilidades e de oportunidades. E tu há pouco disseste também que realmente o poder da mente é incrível, e eu também concordo, portanto partilho dessa mesma crença, dessa visão, sem pretensões de estares a ensinar nada a ninguém, como tu disseste, mas tendo o teu poder de mente que te leva a essa curiosidade, que te permite realmente agarrar a vida, o que é que também podes dizer às pessoas que às vezes não têm essa força e ainda não têm esse treino mental, treino, porque lá está como tu disseste, tudo pode ser treinado, não é? E mesmo neurologicamente nós também podemos construir novos caminhos. Com certeza, sempre. Portanto, como é que alguém que ainda não tem essa força pode começar passo a passo a tê-la, a trazê-la para si? Que sugestões, mensagem, o que é que tu sentes? Eu sinto que tenho que tentar. E eu sei que isto tem que tentar. Realmente é assim, não é uma palavra, não é? Tem que ser vivido. É um verbo, é tentar. É praticado realmente na prática. A pessoa tem que tentar se levantar, tem que tentar procurar ajuda se for o caso, porque algumas pessoas sozinhas de facto não conseguem mesmo, por um motivo ou por outro. E nessas situações, tentar procurar ajuda. Tentar coisas novas, tentar fazer exercício físico, tentar fazer uma caminhada, tentar conectar-se com a sua espiritualidade, tentar ler um livro, tentar falar com alguém que os possa ajudar, procurar um psicólogo se for o caso e precisar de ajuda, de apoio psicológico.
porque também é necessário e importante. Tentar, é o verbo. E por acaso nós ainda não dissemos que tu és psicólogo. Sou. E estás a dar consultas? Sim e não, não é bem consultas. Eu trabalho em inoculação de stress, que é, basicamente ajuda as pessoas a desenvolverem ferramentas e a capacitarem-se para gerir o stress da melhor maneira. Trabalho com alguns atletas, pronto, que lidam com o stress de uma forma regular, mas não só. Sim, mas não sou de todo especialista em luto, não é a minha área de terapia, se queres chamar assim, mas há excelentes psicólogos que trabalham essas áreas. Não reduzindo o valor de todas essas pessoas, efetivamente nós também vamos nos especializando com a nossa própria experiência de vida, não é? Certo. E efetivamente és alguém que tem aqui uma mensagem muito bonita, pelo menos assim eu sinto. E só aqui para fechar esta parte, estavas a dizer, deste poder da mente também, eu também acho que é muito bonito as pessoas poderem perceber, como tu, e volto outra vez ao início, que tudo pode ser uma escolha. E realmente, como tu disseste também, ok, a Irina morreu, é permanente, mas tu estás cá. E enquanto estás cá, que possas viver, não é? Portanto, não é sobreviver, não é viver tipo em modo zombie, é mesmo viver a vida, honrar a vida, que ainda te corre nas veias, realmente viver. Porque o resto é existir só. Exatamente. Eu digo sempre isso, existir é uma coisa, viver é outra. E na visão, vou voltar outra vez a trazer o termo da espiritualidade, nessa visão mais espiritual, todas estas pessoas que estão em processos de dor, de separação, de alguma perda, que não é uma perda, é uma transição também, que possam realmente também olhar para a vida nessa visão de, ok, a vida mudou aqui algumas coisas muito fortes, mas efetivamente a minha alma está e pode evoluir com tudo isto. Quase que parece irónico, não é? E ao mesmo tempo frio dizer-se assim, mas lá está também. Mesmo. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então esta passagem física isto é só um corpo. A alma em si prossegue. E trazer essa certeza, isso também me ajudou muito com o meu pai. Não de forma consciente logo no início, mas depois com o processo que fui fazendo comigo, agradecer-lhe por ele ter falecido e sentir quase que foi um ato altruísta dele, porque ao falecer ali, e eu tendo 19 anos, ele fez-me abriu-me todo um outro leque de possibilidades e de ver a vida com outros olhos, que senão eu não seria a pessoa que sou hoje, seria possivelmente um bocadinho diferente. Se calhar não era mãe de 6 filhos, se calhar não tinha o marido que tenho, se calhar não tinha dado a volta ao mundo, se calhar não tinha feito nada porque tinha outra visão, uma outra visão. Então, até nisso, podermos agradecer tudo, acreditar mesmo. Parece prepotente ou parece arrogante ou parece frio dizer isto, mas realmente agradecermos tudo na vida e acreditar que tudo é para o nosso melhor, ao nível da alma. Ao nível da alma. Da mente humana, não. Nós podemos reduzir e sentir essas emoções, mas não somos essas emoções, então que possamos permanecer na vida, vivendo e não existindo só. Exato. E realmente crescendo. É isso mesmo. E eu acho que tens razão, acho que eu acho em particular que os processos muito dolorosos e difíceis são os mais transformadores e de facto transformam-nos em pessoas mais evoluídas ou melhores, sei lá, se calhar evoluída eu não diria, mas acho que mais capazes e melhores. Evoluída no sentido da alma, não evoluída a comparar com outros. Certo, é isso mesmo. E eu acho que sim, acho que é verdade, mas é preciso que nós olhemos para as coisas dessa forma. Porque se eu olhar para uma tragédia e me vitimizar e achar que isto só me aconteceu a mim e porquê a mim, como se eu tivesse sido escolhido em particular para a minha mulher morrer, não, isto não foi nenhum desígnio pessoal contra mim. Há pessoas que morrem todos os dias, de todas as idades, em todo o mundo. É uma coisa que faz parte da vida. A morte faz parte da vida, por mais difícil que seja ter que aceitar isso, mas faz parte da vida e
então eu tenho que olhar para isso como de facto algo que me pode transformar noutra coisa. E eu é que escolho se isso me vai transformar numa coisa melhor ou numa coisa pior. Sem dúvida. E não vou prolongar muito mais, mas até naquele momento estavas a dizer correres e depois dares um mergulho no mar e até nisso sentires a Irina. Eu também acredito que se nos abrirmos a isso, tornamos-nos ainda mais sensíveis a todo um outro lado muito mais subtil, que muitas vezes nós não crescemos a vê-lo ou a falar sobre ele. Ainda pode ser tabus em tantos contextos, mas que efetivamente sentem-se, não é? Lá está, o amor também não é visível, não é palpável e nós não duvidamos daquilo que sentimos. Certo. Às vezes duvidamos, Certo. mas sabemos que Sim. amamos os nossos filhos, sabemos que o amor existe. Então eu também acredito que há muito mais para além de. E todas estas situações e contextos que a vida nos traz permitem-nos evoluir, lá nesse sentido, para tantos outros lados que antes não pensávamos, nem, Com certeza. nem os Acho que víamos. sim. Olha, Rui, obrigada. Eu há aqui um momento, vou abrir agora este espaço, que me ponho sempre a jeito de inverter aqui o papel. Ok. E ponho-me a jeito nesse sentido, estava a brincar, porque nunca sei qual é a pergunta que possa vir do outro lado, não é? Então, neste caso, o convite que te deixo agora é uma dúvida, uma curiosidade, uma questão, pode ser sobre mim, ou algum tema que possamos aqui trazer, 1 minuto ou 2 de troca, mas uma questão, uma dúvida, algo que surja agora no momento ou não, gostasses de me colocar, ou não sei. Sim, como é que, agora porque estamos a falar de facto de perdas e falaste na perda, por exemplo, do teu pai como é que tu achas que isso te transformou na forma como tu olhas para a tua vida como mãe e a tua existência para com eles? Porque é uma coisa que eu vou-te explicar, se calhar a pergunta não está muito explícita, mas sei lá, eu às vezes questiono-me como é que o Santiago perdeu a mãe. Agora é muito cedo, porque ele é muito pequenino, mas quando ele for mais velho, como é que ele vai ser pai? Se com medo também de morrer e de faltar aos filhos dele. Eu percebo. E como tu perdeste o teu pai, se isso é uma coisa que te, sei lá, que te assombra ou Olha, se está permanente. nunca pensei que poderia de repente que o Sim. pai dos meus filhos falecer. Sim. Também porque naquela altura eu também não pensava sobre. Não quer dizer que não hajam pessoas que efetivamente de repente aquele medo está lá inconscientemente, não é? Mas eu, quando perdi o meu pai, efetivamente recordo-me daquilo que te estava a dizer, que foi um período, eu lembro-me de repente todo o meu contexto e a minha existência deixar de fazer sentido, aquilo que eu era, aquilo que eu via, a forma como eu era, uma adolescente normal. Certo. E mesmo a conversa de todo o meu grupo de amigos, de repente, não me fazia sentido. Eu lembro-me, olha, eu quase parecia um ET ali, porque de repente eles falavam e eu sentia-me fora de contexto. À minha volta eles falavam e nada daquilo fazia sentido. Não que eles não tivessem a dizer coisas que faziam sentido, mas era de repente, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E não era contestá-los a eles, era quase que se perdeu qualquer coisa. Mas ainda bem, hoje em dia, e passado um tempo, não é? Certo. Comecei a perceber que esse perdeu-se qualquer coisa, abria na verdade um espaço para eu encontrar algo mais e encontrar a verdadeira Lisa, que se calhar nunca saberemos quem somos, porque estamos sempre em constante transformação, mas pelo menos aproximar mais de quem é que eu quero ser, daquilo que eu quero viver e de realmente viver agora, sabes, não é? Amanhã, depois, quando tiver não sei o quê. Então, esta perda, para mim, acredito foi uma grande abertura para o meu caminho de busca, sem ser uma busca nessa palavra, quase que parece que é, mas ao mesmo tempo nessa abertura para eu ir mais em busca de mim própria, do que é que me fazia então sentido, o que é que eu queria então viver, já que eu estava aqui também, o que é que eu queria, o que é que eu quero fazer da vida. Lembro-me quando estei inclusive à faculdade, que larguei a faculdade porque, mas espera aí, eu quero ir para uma empresa e ficar, repara, nem isto eu pensava naquela altura, não é? E de repente ali aos 19, 20 anos, durei ali uns meses na faculdade e
E lembro-me que após, eu larguei, porque não, eu não quero isto. Não sabia o que é que eu queria ainda, mas sabia que aquilo de repente deixou de fazer sentido. Então nessa busca fui-me conhecendo, e depois para mim o outro grande mestre na vida foi sem dúvida ser mãe também. Então quando eu me torno mãe, sem pensar que eu podia perder o pai dos meus filhos, e sabes porque que eu nunca pensei, respondendo aqui também agora à tua questão, porque eu tinha, antes do Nuno, eu tinha tido um companheiro que durou ali 5 anos, mas sempre a acabar e a começar. Ele a acabar, esta é a história que eu conto, ele se calhar contou um bocadinho diferente, mas ele a acabar e eu a tentar reconquistá-lo. Então eu sentia tanto esta coisa que quando finalmente decidi, não posso mais, tenho que me escolher a mim, mais do que reconquistá-lo a ele. Ok. Quando eu comecei na relação com o Nuno, 1 ano e tal depois, eu estava muito fechado ao amor. Então, tanto que o Nuno brinca que eu dei-lhe ali muita luta. E eu brinco com as mulheres, as minhas amigas, a dizer, é isso que eles precisam no início. Foi assim, na verdade, que nós construímos a nossa base. Começou por muita amizade, muita partilha, muita cumplicidade também, porque eu desabafava tudo. Porque eu não pensava no futuro Ok. E isso foi bom, porque eu vivi mais no momento presente. completamente. Exato. Eu vivi mesmo um dia de cada vez. Vou-me repetir outra vez. A frase que abre este podcast, que é do Agostinho da Silva, foi o Nuno que me disse, quando começámos, há 20 anos, não faças planos para a vida, para não estragares os planos que a vida tem para ti. E essa frase fez muito sentido desde o momento que de repente eu engravidei. Porque realmente, de repente, estava-se a abrir toda uma outra alegria aqui interna, mesmo uma luz que eu não tinha planeado e eu nem sequer imaginava. Então foi mesmo muito bonito a vida a acontecer. E neste intermédio de tempo entre a morte do meu pai e eu tornar-me mãe e o término da outra relação e de repente eu não pensar em futuro com um homem ainda por cima, porque eu pensava assim, eles no início são muito cor-de-rosas, mas e depois? O que é que pode acontecer depois? Eu já não queria ir àquele lugar de dor que tinha sentido. Pois. Então estava muito fechado ao amor. E ainda bem, porque de repente foi nessa construção da amizade, na partilha, na honestidade, na conversação, que nós nos fomos também tornando a cumplicidade que temos. E nós, basicamente, quem nos vai conhecendo, nós estamos quase 24 horas juntos, não é? Às vezes eu trabalhava na clínica, mas outras vezes, por exemplo, a dar a volta ao mundo, a viver na Índia. Nós estamos ali muito. E ainda bem, porque ainda hoje, eu digo isto aos meus filhos, não pensem no futuro. Quando há uma relação, não pensem se vai durar para sempre ou como é que vai ser. Certo. Vive simplesmente o teu momento agora. Certo. Porque eu não queria sequer estar a acreditar numa coisa que de repente podia não acontecer, sabes? Com Eu certeza, fui claro. por uma prevenção de dor, mas levou-me a esse modo operandi. Então dizer-te isso que, na verdade, o meu pai, o falecimento e os meus filhos foram os grandes mestres na vida que me abrem constantemente a tentar, e eles nas fases constantes que têm, e como tu também sabes, vão sempre, de repente eles agora vêm com uma outra conversa, com uma outra visão do mundo, e eu procuro muito, sem nenhum perfeccionismo e com muitas falhas, mas procuro muito saber então chegar à nova versão que me chega também à frente, vezes 6 filhos, não é? Pois. E isso traz-te também a ti. Então eu sou mesmo muito grata ao falecimento do meu pai, e volto a dizer aqui que eu quase que senti que foi quase um altruísmo, alguém que cede a sua vida para também te dar a oportunidade de tu tornares-te uma melhor versão de ti mesmo, de tu te reajustares perante a vida e perceberes, espera, então o que é que eu quero mesmo viver? Eu senti assim, não é? Mas lá está, também sei que é diferente perder um pai do que perder uma companheira com quem tens os sonhos. Muito bonito, é muito bonito a forma como olhas, e de facto podias olhar para essa perda de uma forma completamente diferente. E não é fácil as pessoas sentirem-se gratas em situações de tragédia pessoal, não é? Quer dizer, a Irina também, quando criou a conta do Cancer I Love You, que era assim que se chama a conta, ela também dizia muitas vezes que era grata por estar a passar por aquele processo, e as pessoas também não entendiam, porque é difícil perceber como é que alguém pode ser grata no meio de uma tragédia tão grande, seja da morte, no meu caso da morte da Irina, no caso da Irina o cancro, no teu caso a morte do teu pai, mas a verdade é que se nós soubermos e formos capazes de ser gratos
não pelo acontecimento em si, eu acho, mas por tudo aquilo que aquele acontecimento desencadeou e me permitiu tornar e me transformar e perceber e ganhar e acrescentar. Se conseguimos ser gratos por isso tudo, a morte, a tragédia, a doença, no caso da Irina, tem outro significado, completamente. Tem outra proporção Tem outra proporção e o simbolismo é completamente diferente. E por isso é que ela viveu realmente a 100% a vida dela, apesar de ter cancro. E lá está, é uma grande mensagem a que ela deixou também, independentemente das pessoas terem doenças ou não doenças, perdas ou não perdas, nos seus acontecimentos diários, que às vezes já por nada fazemos logo uma grande tempestade, não é? Porque naquele momento aquilo toca-nos. E realmente esta mensagem que também estás aqui a deixar no final é muito bonita. É realmente viver a vida, saber viver a vida de outra maneira. É tão importante, eu acho que é mesmo muito importante, porque a vida está a acontecer. Exato. Queiras ou não queiras, estejas a lamentar ou não, ela está a acontecer. Exato. Nós estamos agora a ouvir aqui a lua, não sei se dá para ouvir lá em casa, mas lembrem-se sempre que nós estamos a gravar cá em casa, portanto faz parte, é a vida a acontecer. Isso lá mesmo. está, e a vida acontece. É isso. E que possamos então ser conscientes e escolher, volta outra vez ao teu início. É escolher, é isso mesmo, uma Muito escolha. bom. Olha, não te tomo mais tempo. Onde é que as pessoas te podem acompanhar, saber um bocadinho mais de ti, Sim. ir lendo as partilhas tão Sim. bonitas que tu deixas? Eu ainda tenho, eu mantive a conta aberta da Irina, o Cancer I Love You, eu não escrevo lá mais, mas ela está ativa, ou seja, as pessoas podem sempre visitar como se fosse um memorial e reler as coisas que ela escreveu durante o percurso dela com a doença ou durante a procura da cura, melhor dizendo, e aquilo que eu escrevi após a morte dela. Podem sempre revisitar e ler lá. Neste momento eu escrevo no meu pessoal, que portanto, é da Rui Marques. O Rui Marques não tem o U nem o E no fim, portanto é Rui Marques tudo pegado, mas sem as últimas vogais, sem o U e o E, e eu continuo lá a escrever. Não especificamente sobre a Irina, vou escrevendo sobre resiliência, sobre a forma como olho para a vida, Sobre o que vais sentir. sobre aquilo que eu vou sentindo, sobre as emoções. Eu gosto muito de escrever sobre as emoções, portanto as pessoas que quiserem me acompanhar podem me acompanhar aí. Se quiserem acompanhar a minha parte mais profissional, sobre o trabalho que eu faço, podem também no Instagram, chama-se reframe_pt, Ok. e portanto lá também podem me acompanhar. Boa. Olha, Rui, foi um gosto conhecer-te aqui ao vivo. Obrigado, obrigado pelo convite, foi Sim. muito bom estar aqui, trocar estas ideias e conversar contigo. Agradeço a tua amabilidade e a tua hospitalidade, obrigado. E que agora nos possamos cruzar mais vezes. Claro, exatamente, ainda por cima somos vizinhos, portanto, Exatamente. é isso. Muito bom. Foi a vida a trazer também. Isso mesmo. Aqui. Olha, e desse lado, espero que tenhas gostado. Acredito mesmo, como disse no início, que é um conteúdo super rico, com muitas mensagens, com muitas verdades, com uma visão que eu prezo. Então, tudo aquilo que desejo é que chegue até ti também da melhor forma possível e que cutuque aí o bom e o melhor que a vida também tem para te oferecer. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês.